Oi, bom dia. Bom dia, Cristiano, obrigada. Então, hoje a gente vai conhecer a ferramenta OpenRefine para limpeza de dados. Eu mandei um arquivo CSV aqui no chat, talvez agora posso encaminhar de novo. Vocês podem baixar esse arquivo exemplo e acompanhar com a ferramenta, ou eu vou compartilhar minha tela e vocês podem ir seguindo o que eu faço. E depois a gente vai fazer uma demonstração dentro do IPT, da ferramenta de entrada, ferramenta de publicação de dados, e a gente tem um IPT de treinamento, e a gente, se alguém quiser também ir testando e se familiarizando com a ferramenta, a gente pode criar um usuário e senha no IPT. Antes de tudo, eu recebi vários e-mails de vocês, eu não respondi ainda, mas hoje à tarde eu vou responder um por um, tá? E que mais? Alguém tem uma pergunta sobre ontem? Alguma sugestão? Clara, Uhum. na realidade não é sobre ontem, mas só quando eu salvei o arquivo que você mandou, diz que é possível perda de dados. Alguns recursos podem ser perdidos se você salva essa pasta de trabalho no formato CSV. CSV. Não tem Daí, problema com isso, não. mando salvar CSV mesmo? Ou você Isso. quer Excel? Não, não salva CSV. Joia. Mais algum comentário? Se tiver algum problema em fazer o download da ferramenta OpenRefine, quem tentou? Acho que não. Cristiano, eu preciso permissão para compartilhar a tela. Por favor. Clara, eu instalei o OpenRefine conforme aquele link, as instruções lá, e veio tem uma barra em cima dizendo que existe uma versão mais recente para instalar. É para instalar a versão mais recente ou aquele mesmo? Eu não sei. Se já está instalado, já abriu no browser, acho que é suficiente. Se você conseguiu instalar, acho que vamos deixar assim. Se tem algum problema, a gente instala a última versão. Eu confesso que eu instalei anteontem e não tive essa atualização. Mas vamos testar e a gente vê. Clara, você lembra como que eu faço aqui para te dar acesso? Eu acho que você tem que selecionar onde que eu estou, no chat, em algum lugar, e botão direito e habilitar. Mas habilitar como co-host? Ou será que não é? Pode colocar como host também, talvez. Beleza, vou fazer isso que já dá certo aqui. Vê se deu certo, por favor. Aí sim que deu. Ok. Vocês estão vendo minha tela, né? Isso que sim. Sim. Gente, então, a gente normalmente, quando eu dou suporte para corrigir dados em planilha, eu abro planilha e uso a expressão regular. Expressão regular é um tipo de, um linguagem de programação bem simples que a gente consegue identificar padrões e mudar algumas coisas. Eu uso ele muito no LibreOffice e no Excel, tá? Mas é um linguagem de programação bem básico, mas é linguagem de programação.
Então, o que eu descobri, bom, a gente descobriu, o que o Divi ultimamente recomenda é a gente usar Open Refine, que ele consegue fazer várias coisas de expressão regular, inclusive a gente consegue colocar expressões regulares dentro dessa ferramenta Open Refine, tá? Isso talvez seja para outro workshop, para outro dia, mas o Div, mediante editais CESP, que é o mesmo que a gente fez com com Specify, a gente tem um guia em espanhol que fala que tem todas uma lista de expressões regulares também. Então, assim, hoje a gente não vai usar, mas eu vou passar o link desses tutoriais para você, se quiser avançar um pouquinho mais, vocês conseguirem fazer isso sozinhos, tá? Eu instalei um aplicativo aqui, e aí você abre o Open Refine e ele abre no Chrome. Tá? Não sei se vocês vão querer acompanhar, se vocês têm algum problema na hora de abrir, a gente pode... Clara, Oi. é aquele arquivo que você enviou agora há pouco? Sim, não. Primeiro vocês têm que baixar a ferramenta. Ah, beleza. A ferramenta está aqui, acho que é openrefine.org, e aqui vocês têm o download aqui à esquerda. E aqui vocês têm que... Aqui vocês têm que selecionar se é Mac, Mac, Linux ou Windows e baixar a versão. Então, uma vez vocês feito o download, se eu estou indo muito rápido, muito devagar ou tal, vocês me avisam, tá? Mas essa ferramenta é para fazer limpeza dos dados. Ele trabalha a partir de projetos, então, assim, o que a gente vai fazer agora é criar um projeto com esse CSV de teste. Vocês também podem importar os dados de vocês já diretamente. Então, o que vai fazer é criar primeiro um projeto. Então, a gente vai escolher arquivo e seleciona o CSV que eu mandei. Tá? É um CSV, mas ele aceita ODS, que é LibreOffice, ele aceita XLS e vários outros, tá? Eu só testei por enquanto o CSV, mas a gente pode ir melhorando os conhecimentos sobre o OpenRefine. Eu também sou bastante principiante nessa ferramenta, mas ela é bem intuitiva. Então, assim, a gente acho que consegue, entre todos, fazer um bom exemplo. Oi. Ele consegue abrir os arquivos do Darwin Core, do Brahms? Boa pergunta. Ele acha que ele consegue abrir RDF, sim. Porque como a gente vê aqui... então, peraí. Eu abri o projeto, tá? Mas ainda não criei o projeto, tá aqui aberto, tá? E aqui, interpretar dados como pode ver aqui, Rodrigo, tem uma parte de RDF. Então, eu acredito que seja capaz, sim, de abrir e que a gente consegue limpar também os dados do RDF e exportar em CSV. A gente pode testar mais tarde. Aqui. Tá. Tá. Tem alguém me seguindo no computador? Bom, vou continuar, tá? Qualquer coisa, se vocês se perdem, vocês me avisam. A ideia é ficar Sim. E agora é o arquivo que você enviou, né? Acredito que no início da reunião algumas pessoas não estavam aqui. Será que teria então como você reenviar ali no chat? Sim, esse com arquivo? certeza. Cadê o chat? Aqui.
Tá, esse CSV exemplo eu peguei do workshop do CESP que fizeram com limpeza de dados, tá? Foi um workshop que foi feito pelo CIB Argentina e Colômbia. Se vocês vão no YouTube aqui, limpeza de dados, limpeza de dados de biodiversidade, você tem o workshop completo, tá? Eles são 2h30, onde que a gente vai seguir basicamente o que eles fizeram também, tá? Tem 3 vídeos das meninas, tá? Eu peguei o mesmo exemplo deles e vocês podem seguir, porque se vocês entrar no CIB, se você entrar no CIB-BR, no CESP, número, se não ficar de olhos aqui, no webinar de dezembro, aqui, no dia 15, vocês têm aqui as informações do OpenRefine. Tem como baixar, tem o manual de instalações, e aqui vocês têm um guia feito pelo pessoal do DIB, com os passo a passo que eu vou mostrar agora, e mais. E ainda aqui, nesse guia, também tem as expressões regulares para a gente copiar, colar, para seguir para seguir o workshop do uso do OpenRefine. Então, eu decidi fazer basicamente o mesmo para a gente ter as mesmas referências, tá? Pronto. Então, a gente está aqui. Aí, o que acontece? A gente tem que verificar primeiro aqui se a codificação dos caracteres está correta. Acho que, Fernando, veja aí se a sua planilha consegue ser lida perfeitamente, ele reconhece todos os como que chama? Os caracteres. A gente pode dar uma olhada aqui, ele não aparece todo o projeto, mas a gente pode ver se foi tudo bem importado, tá? Por aqui parece que sim. Se não estivesse bem importado, a gente vem aqui no TF8 e a gente seleciona a codificação comum, tá? A gente tem as mais comuns aqui, mas a gente tem todas as codificações. A gente pode ir testando para ver. Nesse caso, eu acredito que está tudo bem. Aí a gente pode ver se, no nosso caso, o CSV é por vírgulas, o sistema já detectou, já separou corretamente, tá? Mas a gente pode colocar outras informações de outros separadores, tá? Depende do nosso projeto, nosso arquivo. Que mais? Aí a gente, uma vez feito isso, a gente pode pode redefinir o nome do projeto, pode colocar limpeza de dados, coleção tal, eu vou deixar assim, e a gente cria o projeto. Então, aqui o que aconteceu? Aí o OpenRefine abriu a planilha inteira. Como a gente pode ver aqui, essa planilha tem 24.984 linhas. Apenas a gente mostra 10, o programa mostra 10, a gente pode pedir para mostrar 25 se a gente quiser, mas nunca vai mostrar o projeto completo, tá? Mas as alterações que a gente vai fazer vão ser alteradas na planilha inteira, tá? Então, embora a gente não vê o que está acontecendo alguma coisa. Ok? A gente vou colocar 10, que é mais fácil, mas se a gente ver aqui, tem todas as colunas com o cabeçalho e... Ai, de novo.
todas as colunas. Todo mundo está... passo a passo. Então, a gente agora vai aprender a manejar colunas, tá? E, assim, Cristiano, você está aceitando as pessoas, tá? Sim, né? Que vão aparecendo aqui. Estou. Tá. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer bem simples é editar uma coluna. A gente pode, por exemplo, editar a coluna. A gente pode renomear essa coluna e mudar de classe. A gente pode colocar classe. Eu não vou fazer isso, mas para vocês verem que a gente pode fazer. A gente pode também editar a coluna. Dividir em várias colunas, mesclar colunas, remover uma coluna e criar novas colunas, tá? Eu vou, por exemplo, agora criar uma nova coluna, tá? Então, eu vou aqui em classe, ou pode qualquer, tá? Classe, eu vou colocar, editar uma coluna, vou colocar, adicionar uma coluna baseada nessa coluna, tá? E aí vai aparecer... Aí eu vou colocar a coluna, eu vou colocar coluna teste, ou nova coluna teste. Tá? E como a nossa coluna não tem nada a ver com a outra, eu vou tirar, eu vou remover aqui e vou dar em OK. Não. Vou cancelar aqui, depois passou. Tá. Novo teste. Novo teste. Aí tem que colocar null, tá? Esqueci. Bom, e aqui foi criada uma nova coluna, tá? Eu vou remover essa coluna, porque a gente não quer criar novas, então vou remover essa coluna e foda-se. Outra coisa que a gente pode fazer a gente pode reorganizar a nossa planilha. Então, assim, por exemplo, eu tenho bastante toque nessas padronizações. Eu quero que o Institution Code fique perto do Collection Code e fique perto do Occurrence ID. Então, a gente vai conseguir reorganizar nossa planilha completa. Então, a gente vem aqui na parte de todos, tá? Editar coluna, aqui, reordenar e remover colunas. Então, aqui eles têm todas as colunas, então aqui a gente manda a organização. Então, do Institution Code eu vou subir ela para cima, Collection Code também. Vou colocar, por exemplo, deixa eu ver, o gênero perto do Specific Epithet, porque a gente já sabe que vai ter que concatenar alguma coisa. Tem o decimal latitude, vou colocar em cima do decimal longitude para ficar coordenada. Ordem, embaixo de classe, outra para Kingdom, Phylum também vai por aqui. Enfim. Aí, se vocês quiserem remover uma coluna, a gente pode deslocar uma para a direita e a gente vai remover essa coluna, tá? Vocês podem fazer tá tudo bem? Tá tudo ok. Show.
Então, uma vez a gente organizada a nossa planilha corretamente, a gente manda um ok, e ele vai reordenar as nossas colunas. A gente precisa fazer essa reordenação para essa primeira coluna que a gente tem de todos, tá? É importante, senão não vai organizar. Essa coluna não está em nossa planilha criada pela ferramenta. Então, o que a gente pode fazer agora, por exemplo, é a gente concatenar gênero e específico epíteto, a gente precisa colocar junto para formar o que é o scientific name, né? Então, o que a gente vai fazer é concatenar. Aí a gente vem aqui, editar a coluna, adicionar nessa coluna, adicionar a coluna baseada nesta coluna, vamos mandar um nulo aqui, como a gente aprendeu, e aqui vamos colocar a concatenas gênero mais específico e vamos criar a coluna. Pronto. Ok. Então, o que a gente vai querer fazer agora é colocar concatenar o gênero com o específico epíteto, tá? Então, a gente vai aqui no gênero, editar a coluna, mesclar a coluna, tá? Aqui. Eu não sei se a gente tinha que ter criado uma nova coluna, mas a gente vai verificar. Então, aqui tem o gênero que vou querer que junte com o específico epíteto. Correto? Aí a gente vai... o separador entre os conteúdos de cada coluna. A gente não quer que as duas palavras fiquem juntas, então a gente quer um espaço entre meio. Então, a gente manda um tap, um espaço. Eu não lembro que faz isso, mas a gente tem que ver. Aí a gente pode... foi ótimo. A gente pode escrever o resultado em uma nova coluna. Então, a gente não precisava ter criado essa coluna nova. Então, a gente pode mandar que escrever o resultado em uma coluna nova chamada, como que é? Gênero mais specific epíteto 2, que eu já criei um errado, tá? Então, a gente não quer que a gente não quer remover essas colunas de gênero específico epíteto, então a gente mantém assim e manda um ok. Aí, o que aconteceu? Ele concatenou as duas colunas, criou uma nova coluna, e aqui a gente vê que ele concatenou os 24.000, 24.800 as 24.800 linhas, tá? O que aconteceu aqui? Às vezes a gente tem um específico epíteto e não tinha um gênero, e aí concatenou errado. Para resolver isso, a gente tem uma opção que está no guia, que é usar a expressão regular para isso. Então, o que a gente manda, tem um código que fala, se tiver um espaço e um nome, remove tudo isso. Isso é expressão regular. Eu não vou entrar hoje nisso, tá tudo no guia, tá? Mas a gente se você quer aprender mais de expressão regular, a gente aprende. E se não, aqui eu vou mostrar depois que a gente pode fazer uns filtros e concatenar depois. Então, assim, a gente tem como contornar esses erros, tá? Mas, assim, nesse caso, a gente pode editar e remover, mas, assim, só vai remover dessa célula, tá? E aplicar.
Mas, por enquanto, acho que é bom mostrar que existem essas opções para a gente continuar e não perder muito tempo, tá? Ok? Aí, o que a gente vai fazer agora é data, por exemplo. A gente vem aqui na data e aí a gente vai separar essas datas entre ano, mês e dia, e a gente vai separar para as datas e depois concatenar de novo, tá? Event date, a gente vem aqui, editar coluna, editar coluna, coluna basada nessa nova, tal, a gente coloca ela assim em day, tá? Que eu já coloco em num. Acho que a gente pode criar 3 dia. Aqui eu editar na coluna, adicionar uma coluna baseada. Aqui a gente coloca no, coloca month. Ok. Outra, e vou colocar outra aqui também. Tá? Editar na coluna. Adicionar coluna nova. Year. Vamos aqui. Ok. Tá, então a gente vem aqui no Event Date para separar as colunas. Aí a gente vai editar a coluna, dividir em vários... Ai, errei de novo, não precisava ter criado. Dividir em várias colunas. Então, o separador aqui é uma barra, né? Que é o que a gente quer separar. Dividir em... Vamos ver em 3. E aí a gente aqui, depois de dividir, a gente precisa interpretar. A gente pode falar, não quero que interprete se é número ou é texto. Aqui agora não tem problema, né? A gente vai manter. E a gente não quer remover essa coluna, tá? Então, vamos ver o que acontece. Então, não, desculpa, gente, de novo, não precisava ter criado essas colunas, estou muito habituado para o LibreOffice. Então, a gente pode editar coluna e remover essa coluna, tá? A gente faz a mesma coisa para essa que a gente criou. Então, gente, remover essa coluna e esse dia também remover a coluna, remover essa coluna, tá? Como a gente tinha marcado o interpretar essa coluna, o próprio OpenRefine detectou que é número, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ele colocou em verde, porque isso aqui ele já está trabalhando em número. Se a gente quiser mudar isso e falar, ainda é texto, que é o que a gente gosta para não ter esses problemas, a gente pode editar coluna e... Deixa eu ver onde que era. Vamos deixar vamos deixar assim em número, tá? Então, agora o que é interessante a gente ver é que a gente pode agora, uma das coisas mais interessantes é que a gente pode criar facetas. Então, assim, por exemplo, eu vou aqui no evento... não, eu vou renomear primeiro para a gente não ter problemas. Vai ser rápido. Renomear essa coluna para... Isso deve ser mês, porque estamos em inglês. Nomear.
essa editar coluna. Pessoal, vocês estão acompanhando? Estou indo muito rápido, ou tudo bem? Por enquanto, tudo certo. Sim, que bom. A ferramenta é bem intuitiva, a gente pode ir testando, errando e voltando, e voltando. Tá, então assim, a gente pode, por exemplo, em dia, e aí a gente cria uma faceta, tá? Uma faceta e vai aparecer uma análise da coluna aqui na parte esquerda, tá? Nesse caso, a nossa faceta é numérica, porque a gente está trabalhando com número, tá? Então, a gente cria uma faceta aqui. E aqui a gente vê à esquerda os valores, todos os valores que tem essa coluna. Tá, gente? Então, assim, ele fez uma revisão super rápida desses 24.984 linhas. E aqui a gente vê uma coisa que não está concordando, tá? Aqui o máximo de dias que tem um mês pode ser 31, aqui ele está detectando 36. Então, tem algum erro em data, digitação, acontece, são 24 mil registros, acontece com 10 registros, vai acontecer com 24 mil, tá? Então, o que a gente pode fazer? Aqui a gente vê que tem um em branco, ok? E tem, o resto são numéricos, tá? Então, e que o rango, o intervalo é do 1 ao 36. Então, o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode filtrar até o 32, por exemplo, e me falar qual é a linha que está errada. Então, aqui a gente vê que a gente tem três erros não são erros, inconsistências de digitação, e aqui a gente tem que... Esse 160 tem um problema que tem o ano 35, outro tem o 32 e outro está em branco, tá? Nesse caso, eu sei que isso não é tão fácil a gente mudar, que o curador tem que ir nesse número, nesse zicata ou nessa amostra e começar a ver qual foi o problema, se é problema de etiqueta, de digitação, se a data foi escrita nesse momento, blá, 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 tá? Mas aí o que a gente pode fazer duas coisas, vem aqui e edita, tá? Aí ele fala, a gente mudou uma célula simples. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. A 22, e aplica. Tá? Você pode fazer isso em todas as células iguais ou só em uma. Mas, nesse caso, foi mudado só uma, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Eu aqui vou atualizar. E eu posso depois remover essa parte. Aí, atenção, todo que a gente está fazendo, ele fica tudo salvo num arquivo de memória, todos os campos que a gente fez, tá? Isso é interessante porque vocês falam, eu não... Esse aí errei, não quero desfazer, você consegue desfazer esses passos, tá? Tá, que mais? Opa, sim. Uma pergunta, uma dúvida. Por favor. Se eu tiver um registro, por exemplo, algum exemplar, uma amostra, que eu só sei o mês, aí eu deixo em branco o dia ou eu deixo um 0? Não, deixa em branco. Deixa em branco. Okay. Mas ele vai te falar, isso aqui tá em branco, mas assim, você fala, sim, tá branco porque eu coloquei em branco. E aí, vamos. O que mais que eu queria mostrar para vocês? Eu não lembro aqui, mas eu queria mudar. Editar coluna, dividir. E eu queria formatar coluna, assim, não lembro qual era. Enfim, o que a gente... Eu vou agora, depois vou procurar como que faz, mas o que eu queria agora, por exemplo, é formatar essa coluna
Deixa eu ver. Facetas personalizadas. Precisa ver o complemento. Faceta de texto. Tá. Eu coloquei aqui, é para só ver, tá? Porque normalmente a data, ele fala o quê? 2 dígitos para número, aí para ano, 2 dígitos para mês, 2 para dia e 4 para ano. E aqui, como é número, o zero antes, ele remove. Então, assim, o que eu queria fazer é passar isso para texto para conseguir colocar esse zero. Entenderam? Aí eu criei, deixa eu ver se funciona, tá? Eu confesso que eu esqueci. Aí eu coloquei faceta de texto, aí ele pegou todos os textos que tem aqui, e vamos ver se eu consigo editar e colocar 01. Não sei se vou conseguir fazer isso. Ah, consegui. Aí ele me passou esse que era um número, a texto. Vamos ver. Foi. Então, o que aconteceu aqui? Ele mudou 836 linhas para 01, tá? Eu posso fazer isso para os números, a unidade, todos, ou também eu posso mandar uma expressão regular, que significa que o código seria, pega dessa coluna, todos os que tem um dígito e tá com um zero na frente, tá? Sem expressão regular, você vai precisar fazer isso 9 vezes, e com expressão regular você faz todo de uma vez só, tá? Mas assim, outro dia a gente fez expressão regular. Enfim, essa ideia, como a gente pode ver aqui, passou para texto, e depois a gente pode criar outra nova coluna e concatenar com tracinho, conforme a gente quer. Concatena ano, coloca um traço, 2 dígitos para mês e 2 dígitos para dia. E depois a gente vai ver que a gente pode fazer o filtro e apagar esses tracinhos que ficaram meio perdidos, porque falta um mês, ou falta o ano, aí falta o mês e falta o dia, tá? Enfim. Vamos continuar. Então, agora a gente pode remover aqui ou pode ir acumulando tudo, tá? Mas ele fica salvo. Vamos trabalhar agora com facetas de texto. Então, a gente vai aqui no Kindle, manda uma faceta de texto. Todo mundo de boa? Seguindo. Então, a gente vê aqui que essas facetas é como um filtro, tá? A gente viu aqui que nossa planilha tem plantar escrito diferente, plantar e também estranho, planta e plans. Então, a gente quer só colocar tudo plantar, né? Aí a gente, o que vai fazer? Vai clicar em plantar aqui, editar. Aqui que a gente tem 2 tab, que a gente falava isso com a Cibele, eu acho, ontem. Ela detectou 2, só remover aqui os 2 e aplicar. Tá? Ele já sumiu. Ele fez todas, ele selecionou e mudou tudo. Aqui a gente tem outro plantar que a gente... se a gente clica aqui, a gente está vendo que plantar tem uma linha que segue aqui, então é outro tab, em vez de 2, talvez é 1. Aí que a gente vai fazer? Editar também. E a gente aqui tinha 3 tabs, 2, não sei. E aí remove e aplica.
Talvez vá mais rápido se eu remover a câmera. O de vocês também é tão devagar ou vocês já conseguiram fazer essas alterações? Aqui eu estou só acompanhando, não estou fazendo no colo. Tudo bem. Mas está fácil de seguir, né? Sim, está dando para seguir tranquilamente. Obrigada. Deixa eu ver se talvez funcione. Ok, então vamos fazer a mesma coisa para esse plano. Plantar e aplica. Ele vai mais rápido se eu remover a câmera. Editar plants também, plantar. Então, agora a gente tem a nossa coluna bem preenchida com plantar corretamente. Estamos vendo que as 4.984 coincidem com as 4.984 linhas. Oh, perfeito. Vamos a outra coisa. A gente vai, por exemplo, em classe. Editar célula, editar células, e a gente... Vamos ver transformações comuns, tá? Em transformações comuns, a gente pode ver, por exemplo, pode colocar todas as classes têm QI maiúscula. Então, a gente pode mandar, pedir para fazer todo em maiúscula, para a gente talvez esqueceu, tá? A gente pode fazer isso para o Philo, para o Kindle, para qualquer... Ok. Aí Clara, a gente... Clara, Opa! nessa transformação aí que você viu agora, as mais comuns, eu acho que tinha ali a opção de transformar a letra para número. Poderia fazer Ótimo. isso lá nos meses e dias, né? Sim, vamos testar. Esse day, como que era? Editar, transformar comuns. Para números, para data, para texto. Ótimo. Então, perfeito, é isso mesmo, vamos ver para texto. Correto. Obrigada, Rodrigo, era isso mesmo. Então, a gente passou, vamos fazer também, porque depois aí é mais fácil a gente concatenar e salvar em texto, para a gente abrir em outras ferramentas, tá? Então, obrigada. Agora esqueci outra vez, editar coluna, transformações... Agora eu perdi de novo. Da célula, desculpa, não é coluna, é célula, entendi para texto. Isso, e editar células, transformações para texto. Então, a gente aqui que... correto. Pronto. Melhor ainda. Então, a gente vou tentar ir para... como que chama? Estado, State Province, tá aqui. Tá? Vou editar células, vou em transformações comuns e vou ver essas opções de contrair espaços em branco consecutivos. Ele faz automaticamente, ele me transformou 1.800 linhas, porque tinha às vezes que era, por exemplo, Mato Grosso com Mato, espaço grosso. Então, ele tirou os espaços que não precisava, tá? A gente não viu o que aconteceu, mas a gente tem que acreditar. Mas esses cuidados, às vezes, quando a gente manda essas mudanças sem testar antes, a gente sempre vai ter uma planilha backup original, nunca a gente altera a original, tá? Pronto. O que mais? Aí a gente vai, por exemplo, no Specific Epithet, né? Agora aqui. Specific Epithet, por exemplo, sempre tem que ir minúscula, que eu saiba,
Então, a gente sim que pode fazer o contrário, colocar sempre a palavra em minúscula, porque às vezes a gente colocou em maiúsculo. Então, assim, a gente pode fazer isso, editar célula, transformações comuns, para tudo para minúsculo. Pode ser uma opção também para essa coluna, tá? Nesse caso, eu vou querer mandar um filtro, tá? Então, para isso, os filtros, atenção, essa é uma das coisas mais importantes os filtros se fazem a partir de facetas. Então, primeiro você tem que criar a faceta e depois você tem que mandar o filtro, tá? Então, primeiro a faceta de texto, ela que a gente vai ter todas as informações, todos os specific epithet, e aqui a gente pode classificar, a gente pode arrumar por nome ou quantidade, tá? Qual está mais repetida. Por nome significa alfabeticamente. Ótimo. Então, aqui a gente pode, depois disso, deixa eu ver como que... Aqui a gente pode ver. Aqui depois o specific epithet, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Filtro de texto. Depois aqui é filtro de texto, tá? Então, a gente primeiro cria a faceta e depois cria o filtro. Eu quero ver agora se temos SCP em algum lugar, se que a gente não pode ter ele aqui, tá? Aí eu vou tentar colocar SCP e vou... Não quero diferenciar entre maiúsculos e minúsculos, mas é o SCP ponto. O que aconteceu? Achou SCP ponto em minúsculo e SCP ponto em maiúsculo. A gente pode editar e remover. Cuidado, que a gente vai remover de tudo, vai perder e tal. A gente pode, desses aqui, a gente pode pedir para marcar um flag, uma notificação, ou a gente pode remover também. Se a gente quiser diferenciar em maiúsculos e minúsculos, aqui vão sumir o SCP maiúsculo, tá? Enfim, aí vou editar e vou remover aqui. E aqui também vou remover. Aqui o que a gente está acontecendo é que a gente também pode colocar a expressão regular para fazer tudo de uma vez só, tá? A gente colocaria a expressão regular e aqui a gente tem que colocar o código da expressão regular. Ok. Então, vou agora remover aqui. Né? E vou para a última função que eu queria mostrar para vocês, antes de passar ao IPT, que é uma das coisas mais interessantes que faz essa ferramenta, os agrupamentos. Então, eu vou no State Province, por exemplo, aqui, faceta de texto, né? E aqui que eu vou fazer? Eu vou agrupar. E aí, o que acontece? Ele ele tem várias formas de agrupar, mas é interessante porque ele vai tentar selecionar coisas que são parecidas, mas estão escritas diferente, e para ver e a gente analisar se são erros, se está bem escrito, ou são problemas de digitação mesmo, tá? A gente pode escolher o método de agrupamento que a gente quiser, vizinho mais próximo, colisão de chaves. Não me perguntem em detalhe, porque não sei. E aqui a gente tem outras funções, tá? Enfim. Rodrigo, tá. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui 6 linhas, tem um escrito Los Rios e outra com acento e outro sem. Você fala, quer unir essas duas informações? São a mesma, é o mesmo estado. Se você clicar sim, qual deles é o correto? Ele, por default,
ele seleciona o que mais preenchido tá, né? Aí, se você achar que é um com o outro, a gente fala unir. Andrés Ibáñez, mesma coisa, tem um com um sem. E ele fala, mas esse caso a gente errou porque o Ibáñez é com acento mesmo. Então, a gente aqui manda o Ibáñez e vai unir também. Terra del Fuego, mesma coisa, Chile também, Distrito Federal, esses aqui é com maiúsculo, também vou querer unir, né? Então, a gente pode unir selecionados e reagrupar. Então, a gente vê que a gente sumiu as diferenças dos reagrupamentos que a gente fez anteriormente, tá? A gente pode mudar também o vizinho mais próximo e trocar o sistema. Como mais caracteres ou menos caracteres diferentes, a gente vai ter diferentes agrupamentos, tá? A gente tem que ir brincando com isso até a gente não achar mais inconsistências e agrupamentos estranhos. Então, Mato Grosso, mesma coisa. Mato Grosso está mal escrito até, então a gente manda aqui, vou tirar um T e vou colocar um S. Ninguno, não quero nenhum dado preenchido aqui. Então, vou unir e removo tudo que tiver nesse ninguno. Alto Paraná, mesma coisa. Vou querer. Que mais? Esses ninguno também fora. E isso é massa quando a gente tem conteúdos muito diferentes dentro de uma coluna só. Não é tipo plantar, que a ideia é toda a coluna e o problema é escrita aqui. Aqui ele faz um filtro muito mais maior, porque tem muito estado e muita coleta. Enfim, aí a gente faz unir selecionados e fechar. E a ideia é a gente ir arrumando todas o conteúdo dessa coluna. Mais alguma pergunta? Não, né? Vai me avisando se tem alguma pergunta que quiser. Então, isso, temos muitas outras opções para fazer, coluna por coluna. Eu só agora queria mostrar todos os... Aí a gente pode pagar aqui e a gente vai ver todos os câmbios que a gente fez, tá? Então, a gente vai aqui em fazer, refazer, e aqui te mostra todas as mudanças que a gente fez no nosso projeto. Então, a gente tem todos... Tal. Se eu falei, eu acho que eu errei a partir do 14, você pode clicar aqui. O que acontece aqui? Do 15 para baixo, remove tudo. Você não pode eliminar um só entre meio. Então, você selecionou o último, todas as mudanças depois dessa seleção não vão ter acontecido, tá? Depois, como influenciar a outra faz outro sentido, né? E isso. O que acontece aqui? A gente pode... aí, deixa eu ver como que era isso aí. Aqui. Aqui a gente vai ter a extração, o histórico do que a gente fez em formato JSON. Então, às vezes, a gente pode criar um código e depois a gente ir aplicando em vários projetos. Tá? Então, isso também é interessante, porque às vezes tem muita planilha, organizar todo o que a gente vai fazer é a mesma coisa para todas, então a gente consegue copiar algumas expressões que podem se repetir em vários projetos. Aí a gente pode ver esse não me interessa, não me interessa, não me interessa, e criar o código para essas outras planilhas. Tá? Então, basicamente, eu não vou querer remover nenhum. Isso. E aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, acho que eu já posso... É exportar.
exportar os nossos dados em um outro CSV, um XLS, porque a gente já finalizou de limpar os dados, já está toda a planilha nossa, a gente pode exportar. A gente pode exportar como projeto, então, assim, eu posso exportar e mandar para o meu amigo e falei, ó, abre no seu... O OpenRefine ainda não funciona online, então, assim, a gente não pode estar mexendo duas pessoas. Eu acho que vai ter um dia que a gente vai conseguir, mas, por enquanto, eu acho que não pode. Então, a gente pode exportar o projeto e mandar o projeto para outra pessoa e ele abrir no computador no laboratório, você pode transportar o projeto, ou você pode separar em valores separados por vírgula, CSV, Excel tal, ODF, tá? Você pode levar ele para o Drive. Tem várias opções, tá? Então, eu vou baixar ele por vírgula, exportar ele e já vem aqui, já vem ele exportado, tá? E aí a gente só salvar e ele vem com todas as alterações realizadas. Assim, tem muitas, é o mundo OpenRefine, tá? Eu sugiro vocês assistir esses vídeos do CESP, a gente ir ler, nem assistir os vídeos, mas tem um guia que ele mostra passo por passo como fazer. E tem outras opções tem muitas outras opções que a gente pode para corrigir os nossos dados. Tem como arrumar as coordenadas, transformar as coordenadas. Eu não queria entrar muito em detalhe, porque é tempo curto, mas assim, baixem tal. A gente pode entrar aqui para div, limpeza de dados, e aqui a gente... Aqui. E aqui a gente tem vários exercícios práticos feitos por Portugal, por Espanha, por Argentina, com outros projetos, tá? Curso de formação. Ah, não, isso aqui. Acho que é guia. Aqui. Tem o guia, aí a gente pode seguir, então aqui tem a parte de, eu podia ter trocado o idioma, foi mal. Então, aqui tem tudo que a gente fez, basicamente, com a mesma planilha, o mesmo arquivo, então, assim, vocês podem seguir e continuar aprendendo um pouquinho mais sobre limpeza de dados, tá? Por enquanto, sim. Temos uma pergunta no chat. O arquivo exportado mantém o histórico das modificações? Caso outra pessoa abra esse arquivo exportado, ela consegue ver essas modificações feitas pela primeira pessoa? Se é projeto, sim. Se não é o CSV. Tá? Vocês podem exportar o projeto, aí você vai abrir do mesmo jeito. Em vez de criar o projeto, você fala abrir projeto e ele vai manter todas as alterações, tá? Outra coisa interessante que eu esqueci, a gente pode selecionar, mandar um tag, assim, se eu, por exemplo, tenho uns dias, umas inconsistências, e eu preciso marcar essa linha para verificar na coleção, ou para a gente discutir com outro pesquisador, você pode marcar aqui, tá? Aí você pode ir fazendo os filtros e marcar apenas os filtros. Só que, atenção, você não vai... Essa coluna não é exportada. É exportada como projeto, mas não é exportada como dataset. Então, a gente precisaria abrir uma coluna e falar, ó, se tem um flag aqui, essa if, tem um flag, coloca yes. Ou if não tem um flag, coloca no. Seria uma função do Excel básica. Tá no guia, né? E é isso, apenas essa todos, essa não vai
Isso. Aqui estou vendo qual é a diferença entre marcar um flag ou star. Eu não sei. Flag, o star talvez seja, não sei realmente. São duas marcações que fica talvez a critério de você. Flag é que tem um erro, star é que outra coisa. Você tem várias opções. Eu não sei se alguém tiver essa resposta, mas eu confesso que para mim são tipos de marcações diferentes apenas, que dependem do seu critério. Né? Deixa eu ver, mercado. Então, basicamente, para mim, se você tem mais alguma pergunta, senão a gente continua com o IPT. Tudo bem? Show. Então, eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo exportar como projeto. Pessoal, gostaria de pedir um favor. Quem ainda não colocou o nome completo e a instituição aqui no chat, puder fazer isso agora, que a gente precisa desses dados depois para fazer a lista de chamadas, tá? Muito obrigado. Tá, agora eu exportei o projeto. Aí deixa eu ver se eu consigo. Outra coisa interessante é você que pode estar com vários projetos, tá? Você pode estar trabalhando no seu OpenRefine e ter uma lista de projetos onde você pode trabalhar os seus dados. Esse aqui. Eu acredito que os projetos ficam salvos, você não precisa salvar o projeto, tá? Ele sempre vai ficar salvo. Aí, quando você tem abrir projeto, aqui você tem todos os seus projetos. Você não precisou salvar, tá? Só precisa exportar quando você vai mudar de máquina. Mas, senão, são todos os projetos. Isso, para mim, é muito bom, porque se eu ajudo alguém a fazer essas alterações, vão ficar todas as coleções, ou se vocês são curadores de mais de uma coleção, melhor ainda, porque vocês podem ter todos os seus datasets organizados aqui, tá? Aí, o idioma, eu tinha esquecido de falar, você pode colocar para português. Isso. Então, basicamente isso do OpenRefine. Então, a gente, basicamente, o que fez? A gente pegou a planilha, padronizou a planilha, colocou os termos da WinCore necessários para fazer ela, para completar a planilha. Então, a gente colocou os termos obrigatórios e uns para complementar. Para completar, a gente fez uma limpeza dos nossos dados, agrupou, filtrou, corrigiu, removeu os espaços em branco, corrigiu as coordenadas, as maiúsculos, minúsculos, tudo isso, e aí a gente salvou para o CSV. Então, a gente já está pronto para entrar na ferramenta IPT e publicar a planilha e os metadados, tá? Como eu mostrei aqui, a gente tem a lista de IPTs. Vou mandar o link aqui. E a gente selecionaria o IPT que a gente vai publicar. Antes de publicar, normalmente vocês têm que entrar em contato comigo. A primeira vez, pelo menos, eu vou criar usuário e senha para cada um, para a ferramenta IPT, tá? Aí eu vou dar uma olhada na planilha, vou ver se falta mais alguma coisa e vou encaminhar para vocês. E a gente tem um super vídeo tutorial sobre publicação no IPT.
que está no canal do YouTube do CIBBR. Publicação IPT. Publicação de dados de ocorrência de espécies no IPT do CIBBR. Aqui está o passo a passo para fazer uma publicação, tá? Enfim, eu não queria entrar no Dax Online, eu vou fazer um treinamento, tá? A gente tem se vocês quiserem praticar, vocês entram em contato comigo, eu crio um usuário e senha para vocês, tá? Aqui. Clara, Sim. Oi, Cibele. Esses usuários e senhas que você vai fazer para praticar, não é, vamos dizer assim, não vai ficar publicado efetivamente, é só para testes, é isso? Isso, é só para testes. Se vocês Tá. quiserem entrar, a gente vai... já tem gente que prefere acompanhar, ou tem gente que está querendo mesmo entrar. Aí, se vocês puderem, eu crio isso agora mesmo. Se tem muita gente que quiser ter uma usuário e senha para acompanhar agora, eu posso criar. Só me manda aqui, não sei quanta gente está hoje. Por São enquanto eu vou 57. acompanhar, eu vou acompanhar, mas com certeza a gente vai tentar organizar para isso, né? Mas aí Isso. a gente faz em outro momento. Tá, então, aí qualquer coisa vocês mandam tudo para o Cristiano manda para mim. Mas se vocês quiserem ver, eu já tenho os meus dados, já quero entrar no IPT da Tax Online e publicar, eu também crio lá, tá? Porque assim, eu vou mostrar algumas coisas, porque vocês podem estar mexendo na ferramenta sem estar público. Vocês podem fazer tudo em visibilidade privada, até vocês ficar, então, agora que eu quero publicar, aí manda a visibilidade pública, e é isso, tá? Então, quando vocês entrarem sem porque eu entrei como administradora, então eu tenho acesso a tudo, tá? Mas quando vocês entrar só com o link o usuário de vocês, aqui Manage Resources, você vai ter só os que você criou, tá? Eu tenho todos porque sou admin, mas na verdade não é assim. Então, você vem aqui e eu vou criar um novo recurso. Um novo recurso é um novo dataset. Se você é curadora o curador de uma coleção de 10 ordens ou 10 subcoleções, você vai ter 10 datasets, porque se você tem 10 planilhas. Se você você que decide o número de datasets que você tem. Se você, por exemplo, é curador de aves e você tem uma planilha para tecido, para ovos e para espécies, então, e você tem 3 planilhas separadas, você vai precisar criar 3 datasets diferentes. Depois, com a coluna Collection Code, do mesmo jeito que as 3 planilhas, a gente vai conseguir conectar isso, tá? E vai ficar... E como ficaria no CIBBR? Só fazer um parênteses aqui. Você entra na UFR, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem a coleção da Luciane. Aqui. A coleção dela, ela tem várias subcoleções, tá? A gente não colocou um texto, mas é possível colocar um pequeno texto sobre cada subcoleção, colocando o nome do curador, etc. A gente não conseguiu preencher todas as informações. Mas aqui tem a soma dos registros de todas as subcoleções. Se a gente clicar aqui em ver registros, você consegue separar esses registros por dataset.
aqui. Aqui tem a coleção como um todo, e aqui a gente tem as diferentes bases de dados. Tá? Base de dados Iniptera, Hemiptera, e você vai conseguir filtrar. Então, cada base de dados é um dataset na ferramenta IPT. Ok? Normalmente é interessante quando você tem vários curadores. Cada um vai ter o seu dataset e o seu gerenciamento dos seus próprios dados. Okay. Então, para a gente criar um novo recurso, aqui a gente vai aqui, isso tudo está no vídeo, tá? A gente vem... Aqui a gente tem um nome, esse nome que a gente vê é o nome curto, então o que a gente vai... Aqui, esse nome, a gente precisa fazer uma combinação de letras e números individual, porque isso aqui vai virar a URL de acesso ao dataset. Então, o que eu vou fazer aqui? O FPR, uma sugestão, FPR, MCN, Aves 01, tá? Aí o meu tipo de dados, tem vários tipos de dados que a gente consegue publicar no IPT. Nesse momento, a gente aprendeu a publicar os de ocorrência. Se a gente tem dados de evento de amostragem, que seriam dados de parcelas, a gente selecionaria aqui, mas por enquanto é isso. Se a gente ainda não preparou a planilha e já quer começar a preencher os metadados da coleção ou do dataset, coloca primeiro somente metadados e a gente depois edita quando tiver a planilha, tá? Mas como a gente tem a planilha, eu vou mandar a ocorrência, aí eu vou criar. Então, se vocês veem aqui, o título curto ficou na URL aqui em cima, tá? Depois a gente vai conseguir editar, mas isso será a URL de acesso, que não é um DOI, mas quase um link. Ele não é tão permanente como DOI, mas é o acesso aos dados. Tá, então aqui a gente vê todas as possibilidades que oferece o IPT. Fonte de dados aqui, onde que a gente vai subir a planilha. Aqui onde que a gente vai fazer o mapeamento do Darwin Core, mas como nossa planilha já está mapeada em Darwin Core, esse mapeamento vai ser automático. Então aqui a gente tem para preencher os metadados. Aqui tem, quando a gente colocar em visibilidade pública, a gente vai conseguir publicar. Então, por enquanto, a gente tem a visibilidade privada, ninguém tem acesso a esse dataset, e a gente pode colocar várias pessoas para mexer nessa ferramenta. Você tem 2 curadores, você consegue colocar aqui a pessoa, tá? Eu vou colocar, sei lá, Laura, adiciona. Tá? Então, vocês criam aqui o criador e o gestor, tá? Mas se você se cansou, você pode apagar a pessoa. Então, então agora a gente vai, por exemplo, editar os metadados. Às vezes a planilha demora mais tempo e eu já quero ter alguém para colocar os metadados, vou mandar eu editar. E aqui a gente tem todos os metadados, que são as informações que descrevem a planilha. Então, assim, se é uma subcoleção, eu vou descrever a subcoleção desses metadados. Se a planilha é para uma coleção inteira, eu vou descrever a coleção, mas são os metadados da planilha, do conjunto de dados, ok? Temos várias seções, não todos são obrigatórios. Os que são obrigatórios estão aqui com asterisco. Então, aí, aqui o título, aqui a gente pode editar o título, tá? Agora, isso é coleção de aves do museu tal, da Universidade Federal do Paraná. Tá? Organização publicadora, eu estou na fase teste, mas a ideia é que todas as instituições que fazem parte da Tax Online, dentro do IPT da Tax Online, vai ter uma lista de todos vocês, onde que vocês vão escolher.
tá? Como estou no treinamento, não consigo, tá? Pergunta? Não. Tá. O tipo de dado é ocorrência. Se a gente colocou em somente metadados, a gente vai poder mudar, mas está em ocorrência porque a gente selecionou previamente ocorrência. Idioma dos metadados português, mas vocês podem escrever em inglês. Se vocês estão interessados em escrever um data paper depois, vocês podem já fazer tudo em inglês, porque o data paper, por enquanto, só é em inglês, tá? Até português. O idioma dos dados também, a gente tem que ver como a gente escreveu. Licença dos dados geral da planilha, tá? Aqui embora aí o que eu colocaria é das públicas a mais restritiva, que é essa aqui você precisa me citar, você pode usar, você não pode ter fins lucrativos com esses dados, ok? Ele é obrigatório, tem o asterisco. Descrição é o abstract de um paper, é muito importante isso, porque os metadados às vezes são mais importantes que os dados, porque eles te ajudam a ver essa informação, eu quero ou não quero. Se eu só quero da Antártida, por exemplo, e eu vejo aqui dados obtidos em Mato Grosso, eu já não vou nem precisar baixar a planilha para ver se esses dados me compensam, são interessantes para mim. Então, é um abstract, são coleção tal, com uma pequena descrição, dados obtidos tal, tem 3 parágrafos, etc. O que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui, como é obrigatório, eu não vou conseguir avançar. Contato do recurso. Quem criou esse tal, Clara Fonseca, eu sou bióloga, pesquisadora, curadora, gestora, organização CIBBR, e-mail, Fonseca, aqui você pode, se são várias pessoas criadores do recurso, você pode adicionar outra pessoa, tá? E lembrando e salvando as informações. Aqui vai te falar que não está salvo, mas não está completo, porque ainda faltam termos obrigatórios. Então, aqui vou remover. Aí, criadores. Esse aqui é contato. Normalmente é sempre a mesma pessoa, mas aqui eu vou adicionar, vou copiar os detalhes do contato do recurso meus aqui em cima, então ele já fica copiado. E aqui os provedores de metadados é quem preencheu as informações da planilha. Vou colocar eu também e vou mandar em salvar. Aí foi salvo com sucesso, aí você já com a planilha já pode publicar. Você já tem todos os metadados básicos para publicação, só que a gente gosta de ter mais metadados, sobretudo, se alguém quiser usar esses dados, aí vão faltar as informações de como citar, se isso pertence a um projeto, etc. Então, assim, aqui a gente tem a cobertura geográfica, a gente pode desclicar essa parte aqui e mexendo se a minha cobertura geográfica é só América Latina, eu vou ir reduzindo, mexendo no mapa, tá? Assim, se é o mundo inteiro, você coloca o mundo inteiro. Se realmente a sua coleção é só no estado particular e você quiser colocar o estado, aí você vai brincando assim, não precisa ser tão detalhe, mas assim, pode ser critério. Aí você pode colocar dados, amostras coletadas na América Latina, na América do Sul, continente e Europa, blá, 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 tá? Aí você salva. Então, a gente já tem a cobertura geográfica salvada com sucesso. Cobertura temporal, a gente
taxonômica, a gente tem, por exemplo, eu trabalho só com a ordem díptera. Então, aqui você coloca cobertura. Aqui, coleção entomológica, com ênfase na ordem díptera, blá, blá, blá. Aí, o que acontece? Aqui você vai criar a cobertura taxonômica dessa ordem, e se você tem outra ordem, você vai colocar aqui outra cobertura, tá? Se você trabalha, por exemplo, plantas e polinizadores, então aí você que são dois coberturas taxonômicas que você vai colocar. Nesse caso aqui, eu posso falar assim, ó, Animalia, aí a gente, reino, aí adiciona outro taxon, aí vou colocar artrópoda, não, deixa assim, filo, tá? Até você chegar na ordem díptera. Se você quer ser muito perfeccionista e quer colocar todas as famílias, você coloca, mas assim, aí depende do trabalho e do tempo de cada um. Salvar. Tá. Ok, mesma coisa em cobertura temporal. Palavra-chave interessante, muito interessante para realizar buscas. Você pode colocar ocorrência, coleção, UFPR, todas as que você acha, tipo um artigo científico. Salvar. Partes associadas são outros colaboradores que você quer colocar, umas pessoas que são mais dinâmicas, elas talvez ajudaram, mas elas já arrumaram outro emprego, saíram do projeto, aqui você pode colocar mais pessoas. Dados do projeto, é o que a gente fala, que eu falou outro dia, para colocar Taxonline como projeto, talvez, e todo mundo que faz parte da Taxonline tem que colocar nesses dados do projeto a Taxonline. Isso que vocês podem decidir como rede, tá? Métodos de amostragem, mesma coisa, você tem a área de estudo, de mostra. Isso é muito mais para projetos de pesquisa ecológicos, onde você pode descrever mais isso, mas às vezes vocês que sabem para coleção. Se você tem alguma dúvida, aqui no pontinho de informação, sempre você vai ter o que você precisa colocar, uma sugestão. Citações, aqui uma das coisas mais importantes é como que eu preciso citar essa planilha. Isso é outra coisa que a gente conversava ontem, ou anteontem, com a Taxonline. Você pode colocar aqui, que é o que cita nesse conjunto de dados dessa forma, coleção entomológica da UFPR, Taxonline, aqui, tá? Aí você salva. O IPT tem uma autogeração automática, que ele pega o nome, o ano, o título e o link. Tá? Acredito, não sei como vocês vão querer fazer, se vocês vai ser citado o curador ou não, ou apenas a coleção, então isso é uma coisa que vocês têm que decidir como rede, tá? Eu sugiro que se vocês vão mudar a autogeração, vocês desligar essa parte e editar aqui direto, tá? Para salvar corretamente. Aí você salva também. Aqui tem mais coisas sobre dados da coleção, métodos de preservação de espécimes, etc. Quase ninguém preenche as informações, mas acho interessante se você tiver tempo para fazer. Aí você salva. Então, por enquanto, os nossos metadados são preenchidos. Então, a gente volta para o recurso. Tá? Continua em visibilidade privada, então ninguém pode ver. E a gente vai aqui na fonte de dados, na planilha, tá? Aí tem duas opções. Você tem a opção de subir a sua planilha manualmente, então você vai escolher o seu arquivo que já passou por revisão
no OpenRefine já foi padronizado e você sobe, ou você pode conectar a sua base de dados com o IPT, tá? Que é isso que a gente está tentando fazer com o Specify, e com Brahms, e com várias coisas. Que talvez, se tem alguma pessoa que trabalha com MySQL ou Specify, a gente pode tentar conectar, que é o que faz o SpaceSlink, ok? Em alguns dados. Então, a gente pode conectar, pode fazer um script, que significa o D para, tipo assim, minha coluna, nome científico, você colocar scientific name. Então, aqui você cria o scriptzinho para conectar, tá? Então, assim, vários bancos de dados podem estar conectados no IPT, a Fiocruz faz isso, o Jardim Botânico faz isso para algumas coleções, tem coleções que ainda não tem suporte de TI, então eles fazem manual, então assim, tem várias opções, a ideia é a gente oferecer várias opções para o curador selecionar. Ótimo. Então, nesse caso, eu vou mostrar a parte manual, tá? Então, aqui a gente vem no Choose File. Eu tenho uma pronta, mas vou tentar ver se eles me deixam pegar essa aqui. Vou abrir. Tá? Isso aqui ele só aceita CSV, por quê? Por essas planilhas, só uma aba. Então, assim, a gente vai pegar esse CSV, adicionar, e ele vai ler a planilha, tá? Basicamente, ele tem o título, conseguiu ler corretamente, com 24 colunas, com 24 mil linhas. Se a gente agora pode ver se a codificação e a separação ficou correta, então a gente vem aqui nesse olhinho, e a gente tem uma pequena amostra, então a gente vê que a coluna ficou correta, com specific repeater, record by, data, blá, blá, blá. Tá? Se não estivesse bem organizada, a gente pode aqui dar uma filtrada, então, por exemplo, codificação de caracteres, a gente vem aqui e fala, ó, temos essas opções, então você pode selecionar uma opção, tá? Por exemplo, latim, e voltar a analisar, para ver se o nosso dado melhorou, tá? Nesse caso, vou deixar. Também temos o delimitador de campo e a vírgula, que a gente colocou o CSV, mas se é outro, se você tem o dado que vem do Excel, você vai precisar alterar essas coisas. Aí você salva, tá? Aí a gente já viu que o arquivo está salvo, e aí a gente tem que fazer o mapeamento em Darwin Core. Então, a gente vem aqui, Darwin Core Occurrence, adicionar. Aí, qual é a planilha? Essa aqui. E aí, aqui começa o mapeamento. Como nossa coluna, a nossa planilha já estava mapeada em Darwin Core, aqui a gente vê que foi realizado 24 mapeamentos automáticos. Ele leu o cabeçalho da nossa planilha original e fez o match com tal. Então, Occurrence ID, um termo Darwin Core, detectou tal. Se a gente, por exemplo, tivesse esquecido um R, ele não vai mapear. Então, o que a gente pode? Ou a gente altera na planilha original, ou a gente vem aqui e seleciona qual das nossas colunas é a que corresponde ao Occurrence ID. Tá? E aí a gente seleciona, por exemplo. Ok? Se a gente não tivesse se a gente tivesse uma coluna não mapeada, a gente teria uma opção aqui, campos não mapeados. Mas nesse caso, eu acredito que aqui até o final, aqui tem uns 184 termos, tá? A gente vem aqui embaixo e vê, aqui apareceria, esse termo não foi mapeado. E aí a gente tenta mapear ou tenta corrigir na planilha original. E aqui clica em salvar. E volta para o recurso. Então, o que aconteceu? A gente subiu a planilha, fez o mapeamento em Darwin Core, preencheu os metadados. Aí o que acontece? A gente pode clicar em publicar, mas publicar significa a gente ainda vai estar público, mas em modo privado.
mas vamos tentar. Vamos publicar. Deu erro. A gente vai ver por quê, mas é porque a planilha não. Opa, deixa eu aqui publicar. Deu erro porque aqui fala que cada linha precisa ter o basis of record, que é um termo obrigatório para publicação, que é a natureza do registro que a gente conversou ontem, que tem que ser preserved specimen. Ele não está bem escrito. Eu acredito que ele está, a gente sempre, né, preserved specimen está separado, a gente precisa unir. Aí que essa é a parte mais chata, a gente tem que ir na planilha, ver, juntar e publicar, remover essa CSV e publicar de novo. Tá? Aqui tem várias informações, ó. Aí você pode ir no log de publicação e ele vai te falar quais são as linhas que está errado, tá? Em todas, está mal escrito. Está escrito CIS, para espécime deveria estar junto. É isso. Então, aqui volta, e aqui a gente iria corrigir, e quando a gente colocar em público, a visibilidade pública, aí você aparece a opção de registrar. Essa opção de registrar é a opção onde que você registra no DIBIF. Tá? Como ele não está público aceito, porque ficou tudo com esses problemas, ele ainda continua sem ser funcional. Então, assim, cuidado com esse botão, lembra? Estou publicando no DIV, via CRIA, então não vou dar vou registrar aqui. Quero mudar e quero publicar via Taxa Online, não dá um registro aqui que a gente talvez consiga carregar o DOI que já está no CRIA para cá. Então, assim, cuidado nesse botão registrar. E depois, e aí, uma vez publicado, a gente, aqui em visibilidade pública, a gente vê ele aqui disponível no IPT. Tá? Se vocês... Só mais algumas coisas aqui. Por exemplo, em lista dos IPTs em Taxa Online. Aqui temos, por exemplo, a coleção entomológica do setor Palotina. Já está público, tá? Esse aqui é a informação, uma vez está público, já está disponível para download. Então, aqui a gente tem essas opções, a gente tem, se está no DIV, aparece aqui, a gente pode baixar o Darwin Core Archive, que é o arquivo que eu vou baixar para colocar no CIBBR e visualizar os dados. Ele é um arquivo que é os metadados, os dados, tudo junto. Aqui a gente tem o ML, que era esse dado semi-estruturado, com os metadados. Aqui tem o RTF, que são os metadados só, e outras versões, tá? Se eu, por exemplo, e aqui tem todas as informações. Por exemplo, o Fernando, ele publicou no dia 21 de dezembro, com 17.145, e recentemente ele entrou no recurso dele. Aqui, se você tem e-mail, o usuário vai ter a opção editar aqui, então você editou, removeu o arquivo e subiu o arquivo atualizado, tá? Embora a gente remove esse arquivo, ele fica salvo, tá? Essa é uma coisa que fica salvo no sistema, mas não fica salvo lá na interface. Então, a gente tem aqui como citar todas as informações, ele aumentou o número de registros, aí o que a gente pode fazer aqui é editar os metadados, subir a planilha e também pode baixar o RTF, que é o que a gente chama de esboço de um data paper, em formato... vocês vão entender agora, eu baixei esse arquivo, clico aqui, e ele que foi, aqui baixou o que é
Esboço de um data paper é uma publicação científica que descreve a sua planilha. E aqui já vem o esboço, já veio como o título, os autores, a instituição, como citar, o abstract, que é a descrição, as palavras-chave, os detalhes do projeto, as coberturas taxonômicas e geográficas, e todas as informações que precisa para a publicação do data paper, que principalmente é o link de acesso aos dados. E isso vocês depois podem escolher em que revista vocês querem publicar e adaptar conforme especificações da revista, tá? Então, basicamente, é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, comentário. Eu acredito que seja muito conteúdo para 3 dias. A gente pode, no Congresso de Curitiba, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma coisa, a gente pode fazer outro curso. A ideia é tipo assim, se vocês tiverem os dados, a gente pode marcar uma reunião comigo outro dia e compartilhar a tela, e a gente refaz o passo a passo e ajuda vocês. Alguém que já publicou no IPT achou difícil, fácil, chato? Tá bom. Ótimo. Que ótimo, Sibeli. Obrigada. Então, não sei se eu, juntamente com como chama? Com o Cristiano, a gente está tentando cadastrar as coleções de vocês, tá? Que eu fiz para o lançamento do CIBBR, eu entrei no site da Tax Online e todas as coleções que estão meio cadastradas eu coloquei aqui. Acredito que falta muitas, acredito que algumas mudou. Pois é, o Museu Capão de Embulha, Museu Nacional Capão História Natural, não, Museu Nacional de História Natural Capão, não sei se é assim, não. Não. Eu queria muito que vocês atualizassem as informações, talvez mudou a logo, talvez, Patrícia, acho que você está aqui, entra em contato comigo. Não sei se essas são as coleções que vocês têm, só temos 6.000 registros, talvez seja interessante vocês atualizar as informações, vocês estão interessados em divulgar as informações de vocês, também é interessante. Podemos marcar uma reunião só para o museu, porque isso aqui não foi validado, eu peguei do site, então seria muito interessante a gente continuar nessa atualização, pelo menos se os dados não estão prontos, não tem problema. A gente vai marcando outras reuniões, tá? Tem a UEL, por exemplo. Oi, Clara. Oi. Lembrando que nós enviamos aquele e-mail, acho que na semana passada ou retrasada, para algumas Aham. coleções que ainda não tinham cadastro. Aproveitando aqui para reforçar, alguma dessas coleções ainda não conseguiu se cadastrar? Ou todos conseguiram, será? No CIBBR? A gente está com alguns problemas do formulário, a gente acredita que a gente já resolveu, mas se não, entra em contato comigo, a gente
vai cadastrando aos poucos. Os dados não tem problema, não são, são importantes. Os dados são de vocês e isso aqui é apenas uma plataforma. Então, se vocês quiserem divulgar os dados ou não, é coisa de vocês. Mas, pelo menos, registra a coleção. É interessante ver quantas coleções tem no Brasil e etc. Então, gente, acho que tá bom, né? A professora Casoeiro perguntando se pode disponibilizar o seu WhatsApp, claro. Posso? Não sei. Cadê o chat? O 619-8296-15. Clara, Sim, eu tô... temos uma pergunta ali. Sr. James, você conseguiu ver ela ali? Sim, se uma das colunas do meu arquivo CSV tiver um formato diferente do padrão, por exemplo, os dados de georreferenciamento separados por ponto e vírgula em vez de apenas um ponto. Então, assim, para o IPT não tem problema, ele apenas vai te falar que a coordenada está formatada no padrão errado, mas você vai conseguir publicar. Mas a ideia é você colocar, mudar para ponto no arquivo original, no CSV, tá? A única coisa que o IPT vai te barrar é se o Basis of Record tá mal escrito ou incompleto e o Occurrence ID está incompleto. Aí ele não vai te deixar publicar. Mas se você colocar a coordenada, o formato de data, você vai conseguir publicar, mas ele vai te falar, tá errado. Tá? E vai aparecer, acho que o CIBBR corrige as datas, mas não as coordenadas. Então, se você não tem a coordenada com ponto, você não vai conseguir visualizar seus dados no portal espacial. Por isso, o trabalho, o trabalhoso é os dados, é mexer na planilha, é corrigir os erros, tudo isso é isso que demora mais tempo. Depois, publicar no IPT é simples. Depois, o que é chato é atualizar, né? Mas a gente está tentando, vamos aos poucos, tentando facilitar a vida de vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Gostaria de esclarecer com a Clara agora. Não, mas é só uma observação, né? Com tanta gente fazendo curadoria, não sendo curador, essencialmente, a Clara e, e o pessoal todo deve estar tendo muito trabalho, né? E vai ter muito mais ainda. Bom, se mantém nosso emprego. Brincadeira. Não, a ideia é... A gente não altera dado, os dados são de vocês, a gente só ajuda. O grande trabalho é estar com vocês, que vocês são as que identificam, fazem a curadoria, digitalizam. Meu trabalho é simples. O trabalho está com vocês, com os taxônomos, que construem as planilhas, que atualizam os dados. Assim, a gente, o CIBBR, sem o catálogo da flora e da fauna, a gente não somos nada. Por isso que a gente também, assim, se a gente não se o Jardim Botânico do nada falar, ai, cansei de fazer esse herbário, a gente acabou a vida para a gente. Então, assim, a ideia é uma parceria completa. Arrumar um ponto por uma vírgula, uma data, isso a gente é mole comparado com o que vocês fazem. Mas te agradecemos muito. Tá? Vamos acessá-la, não se preocupe. Sem problemas. Aí o que eu sugiro para vocês da Tax Online é fazer um documento de boas práticas de preenchimento de metadados no IPT, com como citar, como colocar os dados do projeto, se o título de cada um tem que ter
taxa online escrito ou não. E isso, além da taxa online, as próprias instituições também deveriam ter o padrão. Se a UEL vai ter que ser, todo é do coleção de aves da UEL ou é coleção de aves da Universidade Estadual de Londrina, entre parênteses UEL. Então, eu acredito que todos têm que ter um padrão. E a taxa online também. E acho que esse projeto da rede que a Luciane também está coordenando também vai ter essas diretrizes, acredito. Então... Oi, pessoal. Tudo bem? Eu não pude participar, que eu estava numa reunião, daí eu até já vou falar umas novidades para vocês aqui, do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas eu já vamos terminar o assunto do workshop, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer, né, a Clara, a Keila, por terem disponibilizado a fazer esse workshop. A gente sabe que sempre tem Espera só um pouquinho aí que eu vou ter que fechar minha porta aqui, porque está dando, o pessoal está ouvindo vocês ali, está dando... Fecha aqui para mim, por favor. Isso. Então, a gente sabe, né, que vários curadores têm tido problemas e dificuldades nessa hora de organizar os dados para colocar em planilha para o CBDR, e a gente sabe que é complicado, né? Isso até eu já conversei com a própria Clara, com a Keila, a questão da exigência do CBDR, exigência não, mas a demanda do CBDR, às vezes, ela é maior do que a demanda de trabalho, né? É maior do que o próprio curador tem condições de suprir, né? A gente sabe, como eu disse, no primeiro dia a gente tem tanto trabalho, isso é uma coisa além de tudo que a gente já tem para fazer, né? Então, quando a coisa fica mais difícil, é óbvio que fica de lado, né? Então, a ideia é facilitar esse trabalho dos curadores. A gente tem conversado com a Clara e com a Keila que é importante que a facilitação da automatização da importação dos dados também aconteça, porque esse é um dos motivos que muitas vezes os curadores buscam o CRIA em vez de buscar o CBDR, né? É a facilitação, essa automatização pelo Species Link, por exemplo, né, que facilita o trabalho do curador. Então, a gente precisa trabalhar mais nisso, né, Clara? Você sabe disso, eu tenho conversado não só com a Keila, mas também com o próprio secretário Luiz Henrique, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, falando para ele disso, porque uma das questões dele é sempre, por que não está no CBDR, por que está no CRIA, porque é uma questão de facilitar. Se os mesmos serviços que forem oferecidos por outras instituições foram oferecidos pelo CBDR, não tem por que o curador optar por um outro que não seja o do próprio governo, que vai dar essa condição de permanência dos dados, né? Que eu acho que isso que é importante. A gente que trabalha com coleção sabe da importância dessa perenidade, né? Bom, dito isso, e eu entrei agora no final, eu vi o que a Clara falou com relação ao que a gente precisa pro Taxa Online, né? A gente precisa de regras, né? Então, isso eu acho que está faltando, regras que eu digo mais sugestões do que próprias regras, né? Seriam sugestões de boas práticas, sugestões de como fazer, e isso a gente vai realmente fazer, inclusive, é uma das coisas que está já dentro do planejamento da rede brasileira de coleções, né? Dessa proposta da rede, e que a gente vai fazer, então, para todos os tipos de coleção, tá? Então, isso já está também no planejamento, ok? Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu acho que, nossa, como a Clara falou, ela esperava 30 curadores e a gente tem 60 espectadores, né? Desde o primeiro dia. Então, no primeiro dia a gente chegou a ter 70 pessoas assistindo ao evento, então mostra realmente que a comunidade está mobilizada, que ela tem interesse,
Então, só isso já é um bom resultado, né? Além, óbvio, do conhecimento que a Clara passou e que a Keila também passaram nesse evento. Então, eu gostaria só de agradecer a todos que participaram e vou aproveitar para dar uma notícia, né, que eu acabei de sair de uma reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia para a apresentação do módulo do pesquisador do CIGEM, tá? Então, o CNPq, junto com RNP, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, fizeram um módulo, acho que todo mundo sabe, né, que a gente teve agora a publicação de um decreto há pouco tempo, em outubro, acho que foi outubro, para que houvesse a criação desse módulo de pesquisa para preenchimento no CNPq, que seria para as pesquisas que não têm fins econômicos ou fins lucrativos. E eu vi hoje o módulo, né, a priori, facilitou em termos de que está mais simples na hora que você entra, não é aquela confusão do CIGEM, porém, não ainda resolveu os problemas, né? Então, a ideia, segundo o Marcelo Morales, o secretário de Ciência e Tecnologia, é que agora porque no decreto havia uma obrigação de publicação desse módulo em algum tempo, não sei se 180 dias, não sei, acho que 6 meses, né? Então, eles têm que publicar até maio, até abril agora. Então, eles fizeram o mais simples possível, mas ainda vai haver modificação, tá? Então, vai ser publicado dia 19 de abril agora, esse vai ser aberto aos pesquisadores, né? Mas ainda vai sofrer modificações. E a principal modificação, que segundo o OG, né, do CNPq, vai ser a condição da gente colocar planilha com os dados taxonômicos. Então, eu tenho lá uma planilha com o nome e informação dos dados taxonômicos, eu simplesmente faço um upload nesse módulo, vai ser feita depois da publicação, né? Porque não deu tempo deles fazerem. Como eles têm obrigação de tempo, né? Eles tiveram que publicar da forma que está. Então, é essa a novidade, né? Então, vai ser lançado dia 19 de abril, agora, o módulo de pesquisa do CIGEM, no CNPq, e os pesquisadores que trabalham com taxonomia, ecologia, etc., vão poder entrar lá e fazer esse cadastramento mais simplificado, porém ainda não simplificado como nós solicitamos, que seria simplesmente o upload de planilhas, né? Mas, segundo o OG, o presidente do CNPq, isso vai ser feito imediatamente, junto com o pessoal da RNP, agora já no mês que vem, talvez. Tá? Então, é essa a novidade, tá? Que é boa, mas é ruim, mas é boa, não sei, depende do que vocês... É uma novidade que depende do espírito do freguês no momento que recebe. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Queria abrir a palavra para a Clara falar mais alguma coisa, Clara? Ou alguém, né, que queira falar mais alguma coisa no grupo? Que bom a notícia do CIGEM. A gente não conversa muito com a parte da escada embaixo técnica, a gente ainda, eu nem vi esse módulo da RNP. Óbvio que a gente vai querer integrar isso com o CIVBR, não faz sentido se não está integrado, mas que bom que está avançando e que a gente vai testar, talvez não serve, e a gente vai continuar resolvendo. É difícil de integrar, apagando incêndio. Né, incêndio que já está sendo tudo queimando coisa há 5 anos, né? Desde a publicação da lei. Correto. Então, 2015, 7 anos já. Sim. Agradeço muito a presença de todos, estou à disposição para qualquer tipo de informação via e-mail, Teams, WhatsApp.
Todas as dúvidas, por favor, pode entrar em contato. E vamos, com alguns dados, a gente vai ter, vamos fazer uns projetos piloto para tentar automatizar os processos e trabalhar conjuntamente. Então, se vocês têm elogio, crítica, reclamação, por favor, é interessante que, se é muita reclamação junta, a gente leva isso para o MCTI para a gente resolver. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Luciana. Tchau, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Muito obrigada mesmo, tá? Tá. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, tudo.